bastidores. Conta um pouco pra gente como é que era o Carson antes da luta, depois da luta, enfim, alguma história sua com ele. Não, cara, o Carson era um inferno lutar contra um aluno do Carson, cara. Se o Carson tivesse, era um inferno. Você sabia que você ia ter aquele cara na beira do tatame, incentivando o cara que você está lutando. Eu lutei contra vários alunos do Carson, cara. Era horrível quando o Carson estava lá. Mas, ao mesmo tempo, era bom você estar trabalhando com o Carson, né, cara? E ele era essa parada. O Carson adorava esse tipo de competição, discussão. Isso alimentava ele. E ele era um cara com um coração enorme, cara. É assim, uma das coisas assim que eu gostaria de ter feito na minha vida era de ter tido aula com o Carson, ter feito uma aula com o Carson, não precisava nem ter treinado com o Carson, ter feito uma aula. Eu assisti, uma vez eu fui num campeonato que era a Copa Carson Gracie, no Texas, e ele estava lá. Esse dia, cara, eu me diverti muito, porque o Carson é um cara muito engraçado, cara. Você vê o Marcelo Alonso, ele conta cada história do Carson, e é tudo verdade, cara. O Carson era assim, primeiro, ele é um cara que falava o que vinha na cabeça dele. Segundo, ele era um cara desapegado, né? Não tinha nada de dinheiro, não queria saber de dinheiro. E, cara, era uma figura, assim, cara, que atraía as pessoas, entendeu? Então, eu fui nesse campeonato, eu lembro de sentar do lado dele, ele tinha uma banquinha, ele estava com uma banquinha vendendo umas camisetas, uns adesivos, uns negócios lá. Aí alguém veio e perguntou, quanto que é isso? E ele não gostava de falar inglês, né? O Carson não gostava de falar inglês. Ele até falava que não gostava de falar inglês. Aí o nego vinha, ele falava, fala aí, comprido, não sei o quê. Aí eu falei, tá bom, quanto é isso aqui? Um adesivo do Carson. O Carson tinha uns adesivos maneiros, aquele de cachorro, galo, de briga, não sei o quê. Aí ele falou assim, $1, comprido. Aí o cara perguntou, quanto é? Aí, $1. Eu falei, Carson, $1, Carson? Porra, aumenta esse troço aí, porque tu vai vender por $1. Aí ele falou, né, comprido, tá muito barato, né? Eu falei, tá muito barato, Carson, aumenta aí ele. $2. Aí vendeu o negócio por $2. Aí eu tô lá sentado, aí eu fiquei, trocando uma ideia com o Carson. E, né, absorvendo tudo que eu podia, me divertindo, que ele fala, cara, falava muita maluquice. Aí ele falou, a gente estava assim, tinha o cara que organizava o evento. Aí entrou um garoto para lutar, uma criança. O Carson nunca tinha visto essa criança. Eu já falei essa história, não sei se... Mas, bom, vou repetir, porque para mim foi muito impressionante. Passou um garoto, devia ter, sei lá, 10 anos. Aí o Carson falou assim, esse moleque aí não quer lutar. Aí o cara, o organizador do evento, deu uma olhada assim pro Carson, né? Aí eu até falei assim, tá olhando o quê, cara? Deixa o cara falar, né? O cara sabe mais que a gente, ou assim, mesmo que tu acha que ele tá falando maluquice, fica quieto aí, deixa, né? O cara é o Carson Gracie, deixa ele falar. Se ele tá falando besteira, deixa ele falar besteira. Aí ele entrou pra lutar, esse moleque entrou pra lutar, o outro menino foi dar uma baiana nele, ele pegou na guilhotina rapidinho, deu 10 segundos. Aí o cara virou pro Carson e falou assim, tá vendo? Tá nada, tava sem vontade de lutar, não sei o quê. Aí o Carson deu uma olhada pra mim, maluco, não sabe nada. O cara meio grosseirão assim, né? Eu pensei assim, o cara tá certo, o Carson tá errado, mas fiquei quieto, né? Vou bater boca com o Carson, já bati boca antes, sei que não é legal. Então, aí o moleque foi e finalizou rapidinho, né? O cara fez uma careta lá, deu uma zoada no Carson, eu falei, acho que o Carson também é maluco. Mas tudo bem, deixa ele ficar maluco, né? O cara maneiro pra caramba. Aí o garoto foi lutar de novo. Aí foi lutar, fez entrou meio de corpo mole, caiu num triângulo, bateu, aí saiu chorando com a mão no pescoço, não tinha nada no pescoço, tava um triângulo assim, o outro menino puxou o pescoço, puxou a cabeça dele, mas não tinha nada no pescoço. Aí o Carson, falei, aí eu não fiquei muito convencido não, né, cara? Mas na hora que eu fui embora, por coincidência, esse garoto estava andando na minha frente. Estava ele e o pai. E estava o garoto de cabeça baixa. Isso já tinha sido muito tempo depois. Esse garoto estava andando de cabeça baixa, assim, ainda meio choroso. E o pai dele, você não pode fazer isso, você tem que lutar assim, você tem que lutar assado, não pode fazer... Ou seja, o garoto não queria lutar.
E não é que o Carson ouviu o pai falando com ele. O Carson olhou na cara do moleque e viu os palhaços aqui, eu e o cara que organizou o evento, se achando malandrões, acharam que o Carson não sabia do que estava falando. Mas o único que sabia do que estava falando ali era o Carson. E aí já ouvi várias histórias dos caras chegarem na academia, o Carson dá uma olhada nos caras assim, falar: você tem fôlego, bichão? Então vem treinar aí, não sei o quê. E, cara, ele tinha um talento para identificar talento, né, também, o Carson. Então, cara, é uma figura assim que a gente devia conhecer melhor. Lógico que seu Hélio, seu Carlos são pessoas muito importantes para o nosso esporte, mas o Carson, cara, sem o Carson não ia ter jiu-jitsu de competição. Ele que foi o cara que gostava disso, que começou a treinar nego para competir mesmo. E assim, é uma figura que eu acho que a gente tem que venerar, porque é um cara que alcançou, cara, coisas fenomenais. Esse lance que eu falei também, cara, sabe, o cara ia para um campeonato e ganhava de todo mundo junto. Todas as outras academias junto, o cara ganhava. Isso é uma loucura. Surreal.